Olá, amigos da TV Santa Luzia. Muita informação, nosso poder de conexão, porque informação de qualidade é aqui na TV Santa Luzia. E hoje a gente vai falar sobre o nosso poder de comunicação. Você é assertivo na sua comunicação? E aí, como tem sido o seu processo? Aguarde aí que vamos falar sobre isso. É contigo, Roberto. Elda Paula, sou especialista emocional. Nós aqui da TV Santa Luzia estamos muito preocupados com o quê? Com esse poder de expansão de consciência. E nosso poder de expansão de consciência sempre passa por um processo chamado comunicação. Você é daquela época do Chacrinha, do velho guerreiro, que ele falava assim, quem não comunica se estrumbica. Isto é, entra pelo cano, não vai bem, não é assertivo. E a comunicação, ela existe um processo. Quem é responsável pela comunicação? Você já parou para perguntar? É a pessoa que ouve ou é a pessoa que fala? E além do mais, existe a comunicação interna, as suas vozes internas. Qual é o poder que você tem sobre os seus pensamentos? Olha quanto de comunicação esse assunto aí pode demandar. Primeiro, antes de falar sobre a comunicação com o outro, nós precisamos ter uma comunicação assertiva consigo. Nós precisamos entender as nossas vozes internas e como isso funciona. E a programação neurolinguística, a PNL, nos ajuda nesse entendimento. Então, lápis e papel na mão, toma nota aí que isso vale nota de faculdade. É a matéria que faz fazer diferença na sua vida. Primeiro, toda comunicação, ela parte de um circuito interno. Isto é, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto produz em mim algum movimento. E isso automaticamente está ligado à minha fisiologia. Presta atenção. Você já percebeu como que uma pessoa triste, ela se comporta? É impossível uma pessoa triste botar os ombros para cima. A fisiologia vai dizer. Ela vai automaticamente baixar os olhos, olhar para baixo, porque ali estão as emoções e os ombros vão ficar caídos. Então, o seu corpo vai te ajudar nesse processo de comunicação, um primeiro movimento. E essa fala interna, esse movimento interno, vai produzir o quê? Pensamentos. Então, presta atenção, olha como é fácil, fácil não, mas é possível nós aprendermos a gerenciar os nossos pensamentos. Um primeiro é a nossa fisiologia. Porque se eu sou daquelas pessoas que vivem, ai, que tristeza, que dó, que vida, e para baixo mesmo, caída, com o ombro caído, com o olhar caído e com uma fala ruim, depressiva, murmurenta, automaticamente eu gero em mim pensamentos o quê? Melancólicos. É impossível, gente, a gente pensar positivo e negativo ao mesmo tempo. Ou a gente pensa positivo, ou a gente pensa negativo. Então, a nossa fisiologia, ela vai ser uma primeira força que vai nos ajudar nisso aí. Aí você vai falar assim pra mim, Elda, eu não consigo ficar alegre. Se eu te falar, faz o seguinte, finja até você dar conta. Como que você vai fingir? Você vai usar a sua fisiologia, o seu corpo. Sabe a posição Homem, Mulher, Maravilha? Ereto, queixinho pra cima. Olha, isso, gente, acaba com todas as vozes internas negativas. Se você olha pra cima, bota o queixinho pra cima, com o olhar lá no teto, totalmente ereto, posição Homem, Mulher, Maravilha, e começa a inspirar e expirar, é impossível você pensar de forma depreciativa. Então, a sua fisiologia, ela te ajuda nesse contexto, nessa comunicação interna. Então, você não está dando conta de produzir os pensamentos? Pega o seu corpo que ele te ajuda. Tem um livro muito interessante fala assim que o corpo fala. Por quê? O corpo automaticamente, você olha para a pessoa, mesmo que ela fala assim, eu estou tão alegre hoje, o rosto dela
Não vai dizer. Sabe aquelas pessoas que sorriem pelo olhar? Que você vê nela um gozo, uma satisfação? Ela não precisa falar. O semblante dela grita. Então nós precisamos usar o nosso corpo ao nosso favor. E é um processo de exercício. Nada fica... É impossível não melhorar se não é exercitado. Então o exercício faz com que a gente fique cada vez melhor. Porque o que acontece? A gente sabe que 50% do nosso otimismo, ele é genético. Aí você fala, ai meu Deus, que horror! Eu olho para o meu pai, eu olho para minha mãe, eu não vejo uma simpatia ali. 50% está comprometido. Tudo bem, não precisa se desesperar. 10% são as circunstâncias, as coisas que você conquista e tudo mais. É muito esforço para pouca coisa. Agora, tem 40%. E o que é 40%? 40% são as atividades intencionais. E o que é uma atividade intencional? É aquilo que eu boto em intenção. Por exemplo, eu sinto hoje que eu tô cansada, que eu tô fatigada, que hoje a minha vontade era deitar e dormir o dia todo. Esse friozinho tá tão agradável, esse inverno tá tão bom para ficar deitado e eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso fazer as coisas. Só que eu tô cansada. O que é atividade intencional? Eu sei que eu tenho esse sentimento de querer descansar, só que eu não posso. Então eu boto uma atividade intencional. Isto é, eu faço posição homem-mulher, maravilha. Fique ereto. Inspira e expira, o seu estado emocional vai alterar. Isso é atividade intencional. Eu me proponho a fazer e vou fazer. Eu tenho uma intenção e a ação para realizar. E quando eu faço isso, eu mudo os meus pensamentos. Aquilo que era fadonho, cansativo, ajusta. Começa a sair do negativo, vai para o neutro, até entrar no positivo. Lembra que eu falei que tudo é um processo do que você ouve, vê e sente? Nessas horas, você pode fazer o quê? Bota uma musiquinha melancólica, tristeza, não, você bota uma música ticudum-dum-dum, ticudum-dum-dum. Para quê? Para movimentar. Para fazer com que você... Eu não vou cantar, né? Senão o Roberto me demite. Gente, ele já disse que eu não posso fazer isso. Eu só posso dar informação. Cantar, não. Tá? Mas aquela musiquinha agitada e tudo mais, a gente sabe. Quando tem uma música dessa, o nosso corpo, ele não vai baixar. Ele vai ficar já querer dançar, querer movimentar, querer se alegrar. Isso chama-se atividade intencional. Então, mudei meus pensamentos. Quando eu mudo os meus pensamentos, automaticamente eu gero um quê? Se eu tenho pensamento positivo, eu gero o que em mim? Sentimentos. E esses sentimentos geram umas imagens. Mas aqui eu estou falando de forma didática, como se as coisas acontecessem 1 minuto, depois de 10 minutos. Não, gente, é como se fosse um tigre avançando. É muito rápido, é muito veloz o pensamento. Então, criou esse pensamento de melhora. Esse sentimento, essa sensação de que, cara, há poucos segundos eu estava meio melancólico, agora parece que o negócio está melhor, estou com um sentimento mais empoderador. E quando eu estou com esse sentimento empoderador, eu começo a ter vozes também de que é possível. Aí eu mudo o meu diálogo interno. Entende que é um processo? Tá? É um processo. Esses sentimentos positivos, essas imagens que vêm até você, faz com que você gere o que em você? Comportamentos. Então, se você está com um sentimento de que é impossível, automaticamente você vai gerar esse comportamento. E aí, o comportamento, ele vai fazer o quê? Esse comportamento vai gerar em mim algumas crenças. E crença não tem nada a ver com religião. Crença é aquilo que eu acredito como verdade, sem poder questionar. É algo imposto, é algo aprendido pelos pais, pelos professores, é algo que vai sendo ensinado desde a infância. Várias coisas. Trabalhar é fadonho, dinheiro na mão é vendaval. Você já ouviu algumas histórias dessa?
né? Que é impossível fazer dinheiro na sua cidade, santo de casa não faz milagres, mulher você não pode confiar, homem é todo safado. E aí vem várias crenças que vão sendo ensinadas para nós e a gente não questiona. E a gente acredita que isso é verdade. Essas crenças fazem com que eu tenha comportamentos. Comportamentos de quê? Se eu acredito que as coisas são fadonhas, que tudo tem que ter trabalho. Esses dias eu estava dando uma palestra numa empresa, aí eu estava perguntando assim, como que é a fala quando você vem para a empresa? A maior parte fala assim, eu vou para a labuta, eu vou para a guerra, eu vou para o rala. Imagine, olha qual é o pensamento. Se eu tenho essa imagem de que ir para o trabalho é algo exaustivo, eu vou animado ou desanimado, gente. Olha que coisa louca. A gente começa a trabalhar contra a própria pessoa, contra nós mesmos. Então, se eu tenho essa crença de que o trabalho é tudo isso, eu vou ter comportamentos de que ali não é um ambiente bom de ficar. Mas eu preciso ir para lá, porque ali me gera renda e eu pago as minhas contas são com essa renda. Só que de alguma forma eu vou criar sistemas para me auto-sabotar. Faz sentido isso para você? Só que tem muito mais aí, tá? Aguarde aí que no próximo bloco nós falaremos sobre fechamento desse processo de comunicação. É contigo, Roberto. Panificadora e confeitaria Superpão. Aqui você encontra bolos, tortas, salgados e frios, com a melhor qualidade da cidade. Aqui você tem pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Um lugar agradável para você tomar o seu café ou aquele lanchinho da tarde. Pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Aceitamos encomendas. Panificadora e confeitaria Superpão. Parque JK, próximo à Cúria. Estou passando aqui para convidá-los para assistir o meu programa todas as segundas-feiras, à noite, com informações, entretenimento, cultura e muito mais. Vem comigo! TV Santa Luzia, o melhor é aqui! Pois bem, no nosso segundo bloco, falando sobre o nosso processo de comunicação. Porque quem não comunica, se estrumbica, conforme dizia nosso velho guerreiro Chacrinha. Então entendemos que a comunicação, ela existe uma comunicação interna, ela existe uma comunicação entre os colegas, as responsabilidades da comunicação a gente vai ver num outro dia. E nesse primeiro bloco falamos sobre uma comunicação interna, como eu comunico comigo mesmo. Por quê? Tudo parte do autoconhecimento. Se eu me comunico bem com as minhas vozes internas, automaticamente eu vou gerar uma comunicação externa, um poder até de ouvir o outro melhor. Porque eu só dou aquilo que eu tenho, certo? Então eu não tenho como fazer outra coisa a não ser me perceber como funciona o meu processo de comunicação, porque assim que se eu entendo o meu processo de comunicação, eu entendo o processo de comunicação do outro. E aí, gente, acontece a coisa mais linda nos relacionamentos. O nosso nível de compreensão aumenta, o nosso nível de julgamento diminui. Porque eu consigo me entender, eu consigo perceber em mim as minhas limitações, as minhas dificuldades, os meus obstáculos, quais são aquilo que me impede. E eu tenho um olhar compreensivo para comigo. Se eu tenho um olhar compreensivo para comigo, eu também vou fazer o mesmo para com o outro. Agora, se o meu olhar diante de mim, se eu me olho no espelho e me vejo uma pessoa julgadora, uma pessoa que é rígida, isso também eu vou fazer com o outro. E como que funciona cada um desses processos? Tudo parte pela nossa fisiologia, aquilo que eu comunico com o que eu vejo, com o que eu ouço e com o que eu sinto. Esse processo gera em mim pensamentos. Certo? Esse processo de comunicação gera em mim, essas informações geram em mim pensamentos. Esses pensamentos, positivo ou negativo, né? Vamos pensar no negativo, que é o mais comum. É muito fácil pensar negativo e a gente vai falar sobre isso. Porque nós somos ensinados a ser negativista.
Pensar bem, as emoções são 4 emoções básicas, né? A tristeza, o medo, a raiva e só uma que é a alegria. Aí você vai falar assim, Elda, mas o medo pode ser positivo, mas a princípio ele é negativo. A tristeza, ela pode ser positiva? Pode, mas a princípio é negativa. A raiva, a mesma coisa. Se ela fosse positiva, imagina a criança fazendo pirraça. O que o pai ia fazer? Bater palma? Olha que gracinha, meu filho fazendo pirraça. Não, ele é repreendido. Né? A tristeza, como que faz? Não, chora não, isso não vai. A gente tem essa tendência a pensar que essas emoções são só negativas. E a gente passa a fazer isso no decorrer da vida. Então tá, eu tenho essas emoções básicas que são essas aí. E aí eu crio em mim pensamentos, esses pensamentos geram sentimentos. E não existe, gente, sentimento é positivo ou negativo. Você pode dar N nomes para eles, mas eles são sempre nessa dualidade. Ou é positivo ou é negativo. Não existe sentimento neutro. Eu não estou sentindo nada. Isso não existe. Tá? Isso é loucura, não existe. Ou você está satisfeito ou você está insatisfeito em algum grau. Esses sentimentos geram em mim o quê? Algum tipo de crença. Crença é o quê? Aquilo que eu acredito como verdade e não precisa ser ensinada, não é crença religiosa. São informações ministradas, inseridas no meu contexto, que pode ter vindo de gerações. É repetido até. Por exemplo, fala assim, nessa família só tem mulheres fortes. Na minha família é ótimo isso. E as crianças, as meninas, elas já nascem tendo que acreditar nisso, que mulher tem que ser forte, mulher tem que ser guerreira, mulher tem que ser o quê? Mas isso veio de gerações. Essa verdade que é da família. Você já perguntou para você quais são as verdades que você anda repetindo? Que tipo de verdade que não é sua, mas você assumiu como sua? Já pensou nisso? Isso é muito legal a gente perceber para os que estão fazendo vestibulares. Os pais influenciam muito. E aí, o que eles querem? Que as verdades, o sonho dos pais sejam realizados nos filhos. E às vezes, os filhos não conseguem ou não querem. Aí o pai fica frustrado, o filho frustrado e o poder de comunicação entre eles fica comprometido. Olha como a crença tem N fatores aí que bagunça a nossa vida. E essas crenças geram em mim o quê? Comportamentos. Comportamentos de que é possível ou não é possível. Eu retraio ou eu retraio para dentro, né? É ótimo isso. Eu retraio ou eu avanço. Então, esses comportamentos vão trazer o quê? Resultados. E quando eu tenho os meus resultados, aí eu olho para eles e falo assim, isso faz sentido. E aí o que acontece? Esse processo é retroalimentado. Vamos pegar um exemplo? Se você acredita que não pode confiar nas pessoas, você tem essa imagem de que você não pode confiar nas pessoas porque em algum momento na sua vida você foi traído. Você não confia que o outro pode pagar a sua boleta. Por exemplo, eu vou deixar a minha filha pagar a minha boleta, mas eu, Elda, não acredito que ela tem competência, capacidade, ou eu não acredito que outra pessoa pode fazer por mim. É só um exemplo. Eu acredito que só eu sei fazer as minhas coisas. Você conhece gente assim? Você conhece gente assim? Pois bem, aí o que acontece? Essa pessoa, ela vai entregar a boleta lá para minha filha. Quando eu entrego, gente... Olha, você acredita ou não, mas existe uma onda vibracional desautorizando ela a pagar. Olha que coisa mais louca isso. E aí, ela vai fazer o quê? Ela vai esquecer de alguma forma. E aí, quando ela fala assim, ih, mãe, eu esqueci de pagar seu negócio. Olha o que vai acontecer comigo. A imagem de que ela não ia pagar já estava aqui, registrada. Gerou um sentimento de que eu não posso confiar nas pessoas. E aí gerou um comportamento de que toda vez que eu entrego algo para alguém, alguém vai falhar comigo. E o resultado é o quê? Toda vez tem que ser eu que tenho que fazer as coisas, eu não posso confiar. E isso, gente, vai sendo cada vez mais. Se eu não tenho a consciência disso para quebrar esse padrão, de alguma forma lembrar, por exemplo, o outro que ele precisa pagar a boleta, pode ter certeza, você vai ser o faz tudo. Fica tranquilo. Porque você não vai confiar nas pessoas. Os seus resultados já dizem isso. Que você não pode confiar. Porque o outro falha com você. Porque esse mecanismo
Essa roda, ela tá pronta. Imagine você desfazendo dessa roda para poder acreditar no outro. Exige esforço. Aí lembra do primeiro bloco, quando a gente falou das intenções? Pois bem, você tem que ter atividades intencionais para quebrar essa rotina. Então você tem que criar mecanismo de quê? Lembrar a pessoa, colocar no despertador dela lá alguma forma para que ela quebre. Ou dizer para você, eu posso confiar nas pessoas. Mesmo que as pessoas falem, eu posso confiar, eu posso começar a declarar isso. Vai fazer muita diferença. Só que no início, tenha certeza, as pessoas vão falhar com você. Pensa no milharal. Pensa, construir uma estrada a partir de um milharal grande. É fácil? Não, requer mais esforço. Até o milharal baixar e tudo mais e ali virar uma terra firme. Demora. As nossas canais, eu esqueci o nome que chama, da neurociência, né? Eles são firmados ali. Os nossos neurônios já tem aquele canal pronto ali de não confiança. Tá pronto, tá sedimentado, tá fortalecido. Para formar novas percepções, cara, é esforço, não tem como. Então eu tenho que me ajudar quanto a isso. Eu tenho que acreditar mais nas pessoas, eu tenho que depositar mais confiança, eu tenho que delegar mais. Entendendo que alguns vão falhar. E tudo bem. Tudo bem. Esse processo de comunicação interna, todos nós temos, só que não nos é ensinado. Então, se você é daquelas pessoas que querem mudar a sua autoestima, quer elevar a sua autoestima, mude o seu processo de comunicação interna. Perceba o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo. Comece a administrar isso. Comece a perceber quais os tipos de conversa está começando a fazer sentido para você. O que você anda alimentando a sua cachola? Se você quer elevar a sua autoestima, é impossível, gente, você querer que seu corpo fique baixo. Você tem que se corrigir. Corrija a sua postura. Corrija o que você ouve no carro. Corrija aquilo que você vê na televisão. Você é gestor da sua vida. E tem uma coisa que eu ando falando nas palestras. Presta atenção, você será o único que irá para aquela caixinha, né, o caixão. Ninguém vai com você, a vida é só sua. O que você está fazendo dela? Delegando ao outro a sua responsabilidade de viver? Não faz sentido. Você é gestor da sua vida. Teve um amigo meu que falou assim, que a autoliderança, os líderes só existem porque nós não somos autolíder. Você tem competência para isso. Deus te fez pleno, não te fez pela metade. Te fez um ser perfeito, autogestor. Toma posse disso. E se isso faz sentido para você, compartilhe esse vídeo. Um forte abraço.